aquilo, velho. Quando eu cheguei da Itália para São Paulo em 91, né? O São Paulo o time tava assim psicologicamente abalado, porque desfigurado porque vinha de um vice-campeonato brasileiro, né? Perdeu pro Corinthians no Morumbi. E o time tava assim, de um momento de reconstrução, né? Tere Santana, o Ricardo Rocha não queria ficar, nem sabia se ia ficar, tá? E eu chego e disse, Fera, eu chamo ali, Fera, você não vai embora, você vai ficar aqui. Pô, joguei com você na seleção, sei como que você joga muito, você tá desanimado aí, vambora. Eu dei uma injeção de ânimo no Ricardo. E o Ricardo arrebentou aquele campeonato de 91 e foi pro Real Madrid. Então, e o time era bom, o time tinha uma base bem montada, né? Então, quando eu cheguei, o time era esse. O Tele Santana reconstruiu, tal, o time, aquela coisa toda, tal. E a gente conseguiu ser campeão brasileiro em 91 contra o Bragantino. Mas foi uma trajetória difícil, longa, tá? Desgastante, né? O nosso time, tecnicamente, não era o melhor time de 91. Às vezes o Tele jogava com o Adilson, lembra? O Adilson de volante, o Ronaldão e o Ricardo Rocha de zagueiro. E o Antônio Carlos, às vezes, também. Às vezes jogava 3 zagueiros. Quantas vezes o Tele fazia isso, né? Mas ele confiava muito nos jogadores de ataque, né? Então, acho que aquele time, dentro dessa limitação, conseguiu ser campeão brasileiro. Você lembra, a tua lembrança de Libertadores e Mundial naquela época, tinha esse mesmo peso que tem hoje para os clubes brasileiros, Miller? Tinha, claro que tinha. Tinha o peso e responsabilidade. Porque eu tenho a sensação de que os clubes hoje, eles entram para jogar um brasileiro ou uma Copa do Brasil que te dá vaga. Cara, o objetivo é terminar entre os 4 que a gente precisa jogar Libertadores. Tinha esse desejo na época de jogar a Libertadores? É claro, não tô falando porque eu era moleque. Não tinha esse desejo assim, sabe? Pleno como tem hoje. Tá. Haja vista que hoje, até o 8º, dependendo, né, dos títulos de Libertadores e Copa do Brasil. Vaga. Vai Vai ser um G8. Não, mas o que o Denilson está falando, que assim, nessa época eu lembro que esse time do São Paulo do Tele mudou um pouco a visão dos brasileiros sobre Libertadores e Mundial. Eu acho, porque o Paulistão, por exemplo, era muito valorizado nessa época. Cara. Não, a partir daí. A partir daí, os times brasileiros olharam de frente para a Libertadores. Exatamente. Isso é verdade. Tudo bem, o Flamengo já tinha ganhado, o Grêmio também, mas assim... Mas acho que a conquista seguida... pô. 2 anos seguidos. Bi-Libertadores. Bi-Mundial. E isso acendeu, despertou o interesse dos clubes brasileiros em relação à Libertadores. E em São Paulo, né? Porque o Corinthians não tinha, o Palmeiras também não, o Santos lá da época de Pelé só. Então o São Paulo, ele rompe essa barreira, né? Sim, causou um despertamento nos times grandes aqui do futebol brasileiro em relação à Libertadores. Isso é fato, isso é verdade. E outra coisa, eu acho que Barcelona e Milan, né? Porque vocês eu acho que essa geração sua, vou falar com propriedade, essa geração sua despertou essa geração Rogério Ceni a querer conquistar a Libertadores, porque eu lembro de moleque sendo gandula em ambientes, em jogos de Libertadores do Morumbi, o ambiente era muito diferente de qualquer outro jogo de campeonato. Veja bem, aí tem uma coisa interessante. Ao mesmo tempo que o São Paulo despertou nos outros clubes o desejo da Libertadores, o São Paulo ficou 10 anos parado no tempo em termos de Libertadores. Concordo com você. Entendeu? Não, isso é um fato que eu estou relatando. Fato, né? Concordo. Então o que acontece? O São Paulo, quando o Tele começou a preparar o time, quando a gente foi campeão brasileiro em 91, a partir daquele momento, ele chegou e disse assim, olha, vamos conquistar a Sul-América, a Libertadores, a gente vai ganhar. Aí ele preparou o time para isso. Então ele priorizou a Libertadores. Sim. Né? Ele priorizou a Libertadores. Ele disse assim, vamos abrir mão do Campeonato Brasileiro e vamos priorizar a Libertadores. Ele priorizou isso. Tipo, ele já tinha ganhado o Brasileiro, aí ele pensou, então, quero mais. Vamos... Não, ele tanto é que em 92, 93, a gente só participa do Campeonato Brasileiro. Aí. Mas só que as grandes conquistas de 92, 93 foram expressivas demais. A visão do velho, né? Então, a visão dele. Então, lá na frente. Exatamente. Então, acho que esse priorizar competição foi muito positivo. Sim. Porque nós ganhamos Libertadores e Mundial. Sim. Supercopa, Recopa, aquela coisa que eu lembro paulista. lá em Porto Alegre, o Grêmio que ganha a Copa do Brasil 94, o nosso sonho lá era ganhar a Copa do Brasil para chegar na Libertadores em 95, depois do que o São Paulo fez,
para tentar ganhar de novo e chegar no Mundial. Porque veja bem, a gente fazia o priorizar em que sentido? Porque a Libertadores era começo do primeiro semestre. Isso. Assim como o Campeonato Brasileiro. Não, e 2 times participavam do Brasil. Era o campeão brasileiro e o campeão da Copa do Brasil. Exatamente. No segundo semestre, vinha o Campeonato Paulista, né? Mas aí a gente já tinha matado a Libertadores até junho. Junho era a final de Libertadores. Então, no segundo semestre, só sobrava o Campeonato Paulista. Por isso que o São Paulo 9-1 foi bicampeão paulista 9-1, 9-2 e Libertadores 9-2, 9-3. Sim. Porque nós priorizamos esses campeonatos, porque dava para priorizar. Sim. Entendeu? Tinha tempo, né? Então, acho que o Tele fez certo em colocar na nossa cabeça que a gente tinha que ganhar a Libertadores. Eu sei que todas as conquistas são importantes e têm valor. Claro. Dessas de Libertadores e Mundial, qual que você acha que foi mais suada? A mais difícil foi a de 9-2. A de 9-2. Porque nós pegamos o News Old Boys, o time do Bielsa, né? Pochettino, Sim. grandes jogadores, né? E no primeiro jogo lá em Rosário, nós levamos um chocolate do News. O News era um timaço. Eles deram um chocolate em nós. O Zete que salvou nosso bicho, nosso título. Zetão. O Zete salvou. E aqui no Morumbi, nós jogamos muito bem, fizemos um gol de pênalti com o Raí e ganhamos nos pênaltis. Então a final foi mais difícil, porque o time deles era muito bom. Porque 9-3 foi o 5x0 que a gente tava 9-3 não, 9-3 foi a final mais fácil. 5x0 na final, mano, contra o 9-3, Católica. 5x1. 5x1 contra a Universidade Católica no Morumbi. Paulinha Lógico, deitou nós fizemos nesse por jogo. onde, né? Nós jogamos muito aquele jogo, metemos goleada na Universidade Católica, mas no time da Universidade Católica era mais fraco. Era um time... E já era um São Paulo campeão do mundo. Isso. Nosso time era tão bom quanto já a base do ano anterior. 5x1 a gente foi lá pro Chile só já com o título na mão já. E os mundiais? Aí, Mundial Tem é difícil, dificuldade? né? Poxa. Das Barcelona. Mas é louco, né? Porque é jogo único, né? Então, assim, você só tem uma chance, Liga. Barcelona, o time do Cruyff, time massa. O Barcelona sempre fez time bom. Sempre. Não é de agora. Sempre fez time bom. E o time do Cruyff era um time massa. Michael Laudrup, pra mim, craque de bola. Craque de bola. Jogava, hein? O Stoichkov faz 1x0 e eles dando chocolate em nós, né? Sempre aqueles toques de bola, o Barcelona, tum. Eu falei, caramba, que chocolate. A gente não tinha centroavante, né? Aí eu cheguei pro Ronaldão e falei, Ronaldão, o negócio é o seguinte, meu. Se você deixar o Stoichkov dominar mais uma bola, ele virar, ele vai fazer outro gol. Ele é craque. Meu, joga esse desgraçado na pista, porque senão a gente tá morto aqui, meu. O Ronaldão, ele foi na minha. O Stoichkov pega uma bola aqui na lateral, o Ronaldão vem, Toma. dá no meio, joga ele na pista. Aquele armário do Ronaldão. Aí o juiz argentino dá só amarelo. Eu falei, opa, beleza. Aí o Stoichkov recua e começa só a tocar a bola. Eu falei, opa, melhorou. Só que a gente tinha outro problema. O Barcelona, tecnicamente, era muito bom. E nosso time tinha aqui o Palhinha, passador de bola. Raí, carregador de bola. A gente não tinha um centroavante. E lá na frente, eu sempre aprendi que é 90% criatividade, improviso, né? 10% tradicional. Eu falei, bom, sobrou pra mim, eu preciso improvisar uma jogada aqui pra poder quebrar essa forte marcação deles. E foi aquele lance do gol do Raí de empate. Sim. Que eu improviso na jogada. Você corta pra um lado pra sair e vai pra linha de fundo. Isso, e o Ferrec passa eu batido. cruzo pro Raí, empata. Mas ali o Raí tá como um 9 ali, né? Ele é, tipo, atacando Não, a pequena área ali. porque a gente tinha essa jogada, né? Quando eu pegasse a bola ali, o Raí entrava, eu tocava e ele completava. Então eu erro o passe, né? A bola sobe, ele tenta sair, bate na barriga e entra. Quer dizer, ali a gente equilibrou a partida. Falei, bom, equilibramos, agora vamos virar o jogo. E foi o que aconteceu. Nós viramos no segundo tempo com aquele golaço do Raí. No segundo ano, contra o Milan, foi mais difícil. O jogo foi mais chato, porque tecnicamente não foi um jogo bonito. Sim. Porque o Milan, imagine só, o Milan multicampeão, a defesa do Milan foi 10 anos consecutiva a defesa da seleção italiana. Só isso. Só isso. Então o jogo foi muito truncado, tá? Quer dizer, as chances que nós criamos, a gente fez. O Milan teve mais chance que nós. Sim. Né? Assim como o Barcelona. No Barcelona teve mais chance de ambas as partes. Mas o Milan teve mais chance que nós não fez. Que o Zete estava iluminado. Mas as 3 oportunidades que nós tivemos, a gente fez. Por isso que a gente ganhou o teu Mundial. gol foi sem querer ou foi... Totalmente. Não fiz querer. Falar igual o Ronaldinho, né? Com aquela falta que ele bate, que ele fala foi querer. Tem que falar, irmão. Mano, eu fiz aquilo querendo. Aquele movimento foi pensado. Eu treinei pra fazer aquele movimento. Tem que falar assim. Assim como a falta do Ronaldinho.